um signo, né, um ícone, para ver a identificação das pessoas das consequências da mudança climática, de tudo isso, foi questionada. A Prêmio Nobel de Economia, ela indaga se é adequada essa imagem. Prêmio Nobel de quê? De Economia, né? Mas ela pergunta se é adequada, porque aí ela questiona, é o urso, mas não é a pessoa, não é o cidadão da zona rural que vai não ter o que comer, não é a indígena que perdeu, né? Que ela é economista, que viu detonada, né? A natureza que é é um símbolo do que vai da sua sobrevivência. Então, mas isso, a indagação, o questionamento, foi feito exatamente em relação à justiça climática. Se nesse debate todo há uma preocupação com as pessoas, né? Se a salvação do planeta não passa em algo que antecede, que é, nas relações internacionais, a percepção de que os países pobres não podem permanecer na condição em que estão. Se nas relações internacionais o termo cooperação não precisa ser, de fato, a prioridade absoluta, é a questão ambiental uma consequência de uma mudança de olhar para essas relações internacionais. Faz sentido esse tipo de argumento? Faz, Maria Lídia. Sabe, só que as pessoas estão discutindo esse assunto pelo menos há 17 anos. Né? Eu estava lembrando agora com o Ricardo, né? Em 1992, quando houve a primeira conferência, esses eram os grandes temas, né? E o que acontece é que interesses econômicos, interesses dos países fazem com que o sistema existente resista muito a mudanças, né? Essa é a verdade. O que é que 80% da energia que se usa no mundo vem de combustíveis fósseis. E você falar para as companhias de petróleo ou para as companhias de carvão que elas precisam começar a instalar usinas eólicas e abandonar o carvão e petróleo, é fácil falar, mas é difícil fazer. Mas é necessário fazer. Agora, veja o seguinte, e aqui eu retomo um tema com o qual nós começamos. Maria Lídia, os grandes emissores hoje não são os mesmos que eram em 1992. Em 1992, os países em desenvolvimento, China, Brasil, Índia e todos os africanos, todos eles juntos emitiam 1/3 do total. Mas era por causa do uso do combustível fóssil, da energia fóssil, não? Qual era a razão? Agora eu fiquei curioso mesmo. Por que esses países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, eram os que mais emitiam? Não ao contrário. Os países em desenvolvimento, todos, 175 países, emitiam 1/3. Então, os países ricos... Como disse o presidente, os que tiveram o privilégio, né, de industrializar-se primeiro, ter uma conta a pagar. Aí que está. Essa conta a pagar, esse é o argumento que eu queria levantar. Maria Lídia, se o problema fosse conta a pagar, não é mesmo? Os mexicanos deviam cobrar dos espanhóis todas as maldades que eles fizeram com os astecas, né? Não existe isso na história, né? Quer dizer, esse argumento, que inclusive o presidente Lula respondeu outro dia, mal informado de novo, né? Que a responsabilidade histórica é dos ricos, que os ricos têm que pagar. Escuta, os ricos não têm que pagar. Hoje, metade das emissões são feitas... Mais da metade. Mais de metade. China, Brasil, Índia, etc., pelos países em desenvolvimento. E metade das emissões totais de toda a história da humanidade ocorreram desde 1980. Portanto, Maria Lídia, nós temos que tratar o problema como adultos. Então, deixa eu fazer e não como crianças choronas. Quer dizer, está vendo? Né? Vocês... Bom, Obama mandou parar de chorar e os países de desenvolvimento agirem. Ele usou essa expressão. Deixa eu complementar isso. Eu acho que para o nosso telespectador entender bem, é bem interessante isso. Porque, veja bem, qual é o desafio que está colocado? Manter a temperatura, permitir que a temperatura eleve no máximo a 2 graus. Portanto, existe um limite considerado de que se a temperatura aumentar em 2 graus, as consequências serão graves, no porém planeta todo, serão suportadas, no planeta todo. Portanto, nós temos que manter. Para isto, nós temos que ter uma concentração de gases de efeito estufa, ou seja, os gases que fazem esse aquecimento, porque impede que a radiação, o calor saia do planeta. Nós temos que manter em 40 e 50 partes por milhão. Muito bem. Hoje nós estamos em 380. Significa dizer o seguinte: ao longo de 100 anos, nesse século, nós poderemos emitir, em média, anualmente, 18 bilhões de toneladas de CO2, de gases de efeito estufa.
Hoje nós emitimos muito mais do que isso, 40 milhões. Sendo que os países pobres em desenvolvimento já emitem cerca de 22 bilhões. Portanto, num cenário incrível, que os países ricos zerassem as emissões, não emitissem mais uma grama, né? Mesmo assim, os nossos países teriam que reduzir a emissão. Portanto, não existe mais a possibilidade de se tratar desta forma, querendo sobrecarregar os países desenvolvidos com esta responsabilidade, como se eles resolvessem o problema estaria resolvido. Não estará resolvido. A situação hoje é outra. O professor Goldenberg tem toda a razão. As emissões que mais contam são mais recentes, e nós demos uma enorme contribuição, assim como a China, assim como a Índia, assim como um conjunto de países de desenvolvimento. Portanto, é um problema de todos a ser resolvido. Agora, é evidente que os países desenvolvidos e ricos têm que dar uma contribuição em termos de transferência de tecnologia, em termos de transferência de recursos, porque eles têm mais recursos. Então, eles têm uma responsabilidade, sim. Mas dizer que nós não temos responsabilidade, agora, aí não... A coisa mais importante, tem que ter obrigação em fazer, tem que ter uma punição se não fizer, senão não tem jeito, professor. É por isso que a posição brasileira de compromissos voluntários é uma posição que no exterior não conta para nada. Ela conta... É retórica, totalmente, é palavrório. E é só para os jornalistas da comitiva oficial, viu? Porque fora o pessoal fica simplesmente perplexo. Aliás, é o que ocorreu com a China, porque a China tentou tomar a mesma posição. A China é o maior emissor mundial hoje, quem fez isso não foi o Obama, foi a Hillary Clinton, viva as mulheres, né? Que colocou muito bem no discurso dela. Ela disse, bom, olha aqui, os Estados Unidos estão até prontos a colaborar financeiramente, de um jeito que precisa explicar melhor. Mas, não é mesmo? Os chineses, eles precisam declarar que eles vão fazer as reduções de uma maneira que possa ser verificada. Ou seja, através de compromissos que sejam mandatórios e, portanto, cobráveis. Sem punição não tem solução. Os chineses se recusaram e o Brasil aplaude os chineses. Você acha que dá desse jeito? Quer dizer, como é que vai fazer para punir realmente, todo mundo? Aqui me lembrou, e é muito raro eu fazer comparações desse tipo, mas me lembrou o comentário do Garrincha, que é maravilhoso, né? Não combinaram com os russos, né? Não combinaram com os chineses. Nesse caso foi. Eu peço licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e ao voltarmos, não podemos deixar também de comentar, através deste mega evento, a COP15, centenas de líderes da ciência se manifestaram com relatórios e questionando aí aquilo que estão chamando de uma visão apocalíptica de fim de mundo que consiste em mentira, em embuste, que é um alarde exagerado da questão do aquecimento global. Não negam que existam, mas que não é como se apregoa e que não há provas irrefutáveis. Nem Al Gore teria apresentado a tais provas, das quais foi cobrado